Olá a todos, hoje novamente com o programa de Corretor para Corretor, tendo a honra de conversarmos com o nosso amigo Alexandre Medeiros Renault, 50 anos, 30 anos de mercado imobiliário e também é advogado atuante na área imobiliária. Olá, Alexandre, tudo bem? Tudo bem, Tiber? Bom dia. Bom dia. Amigo, a gente sabe que você está numa das economias mais fortes do nosso país. Você também faz parte do Secov. O Secov Minas, ele atua sempre atuou junto com o Cresce, com o Sindimóveis, ou o Secov daí, era só para olhar para condomínios? Tiber, o Secov, originalmente aqui, foi fundado e era uma instituição privada. Era o antigo Clube dos Dirigentes de Empresas Imobiliárias. Foi fundado, inclusive, com a participação do meu pai, Juliano Renault, e, salvo engano, em 1976. Ele caminhou e, na década de 80, meados de 80, trocaram essa nomenclatura e se tornou Câmara do Mercado Imobiliário. E o presidente, nos anos 2000, ele começou um processo para a instauração do sindicato. E, por fim, fundou-se o sindicato. O curioso é que aqui em Minas, o Secov, a nossa carta sindical, ela não envolve os condomínios, porque nós já temos aqui, já existia anteriormente, para a nossa base territorial, um outro condomínio, que é o Sindicom, que é o sindicato dos condomínios. Então, a nossa amplitude aqui, ela se deu em relação às imobiliárias. Da mesma forma, as construtoras, aqui também já tinha o Sinduscom, que era um sindicato das construtoras. Então, o nosso Secov aqui, ele abarca as imobiliárias e empresas do mercado imobiliário. Eu participei da diretoria executiva da CMI do Secov, na parte, no primeiro momento, como diretor de comunicação, e, posteriormente, como diretor e vice-presidente jurídico. Nessa foi uma experiência espetacular na minha vida, porque eu pude ficar à frente da central jurídica do Secov aqui em Minas. Na época, nós tínhamos aproximadamente 1.000 imobiliárias, e eu fiquei, de fato, ali atendendo ligações dos associados, respondendo dúvidas. Então, foi uma experiência na minha vida riquíssima. E eu agradeço muito à Câmara do Mercado Imobiliário e ao Secov por essa oportunidade. Mas, enfim, respondendo agora objetivamente à sua pergunta, nós temos hoje um alinhamento muito importante com o Secov. A presidente do Secov é a nossa conselheira, ela está aqui com a gente, compondo esse conselho no triênio 2003-2005, e a gente tenta uma parceria para e passo, de forma a ter o mercado unido do corretor ao empresário. Naturalmente, cada um vai defender a sua bandeira e existem peculiaridades que são próprias do corretor e necessidades próprias do corretor e aquelas também demandadas pelo empresário. Mas, no fundo, torna o mercado mais forte, né? Sem dúvida essa alguma. União de interesses, porque não existe empresa sem corretor imobiliário, né? E uma coisa depende da outra. Isso é muito, muito bom mesmo. Vocês estão de parabéns. Estamos convivendo bem aqui e tentando sempre o melhor para a categoria. Alexandre, eu vou fazer uma pergunta, mas eu acho que você já respondeu no início. Por que você resolveu ser corretor? Seu pai era, né? Meu pai era corretor. Meu pai foi um corretor nato. E eu nasci corretor em razão disso. Eu assisti o meu pai trabalhando, a gente teve uma relação muito próxima. Meu pai, infelizmente, notícia ruim, em agosto do ano passado,
ele contraiu o Covid, infelizmente não resistiu e partiu para um plano mais importante. Mas a minha vida foi assim, eu comecei a trabalhar muito novo, porque eu fui reprovado na 7ª série ginasial. Aí meu pai me deu 2 opções, ou você vai para a escola pública, ou continua na escola que você está aí, que gosta dela, mas aí você vai ter que trabalhar para pagar, porque lá a gente paga uma mensalidade, a coisa não é de graça. Então eu comecei a trabalhar com meu pai. Mas o azar dele é que eu tomei gosto, e daí eu nunca mais parei. Então, eu trabalhava na parte administrativa, fazia o serviço de office boy, não tinha experiência nenhuma, 16 anos de idade, então o que eu fazia basicamente era experiência de office boy. Eu comecei a amadurecer, a ficar mais velho e ter necessidades financeiras. Queria sair com uma menina, queria fazer uma viagem, e aquele salário que eu recebia como office boy não estava mais suportando aquela minha necessidade. Aí eu comecei a acompanhar os despachantes e acabei me tornando despachante imobiliário. Então, eu, com 18 anos, já era despachante e fazia o trâmite da imobiliária do meu pai e pegava também os amigos. Meu pai sempre teve um relacionamento muito bom no mercado. E continuou estudando, né? Obviamente que você é formado. Eu nunca parei de estudar. Continuei estudando. Serviu a lição, serviu bem, né? Serviu bem. Mas o problema é que meu pai até brincava recentemente, dizia o seguinte, que lá atrás ele falava assim, para de brincar, menino, vai estudar. E depois ele passou a falar, para de trabalhar, menino, vai estudar. Então inverteu a situação. Mas eu sempre gostei muito de trabalhar. Trabalho para mim é uma terapêutica. Eu costumo dizer que não vim com passaporte, eu vim com carteira de trabalho. Tá? Então, na sequência, eu como despachante, consegui um rendimento melhor, mas queria ser corretor. E aí, já tinha entrado na faculdade de História, comecei a estudar História, acabei trocando esse curso, fui para Comunicação Social, comecei jornalista e terminei publicitário. Formei em publicidade. Depois é que veio o Direito. Mas, então, na sequência do trabalho, eu também aí comecei a ter um salário melhor como despachante, consegui fazer uma carteirinha ali, mas queria ser corretor. E meu pai também não permitia que eu trabalhasse como corretor sem ter o Cresce. Você não vai trabalhar como corretor sem ter o Cresce. E também ele via o momento, ele entendia, bom, não está na hora ainda, deixa ele estar tendo essa experiência ali na parte burocrática, isso vai ser importante para a vida profissional dele no futuro, e foi deixando. Mas eu queria fazer o Cresce, eu queria tirar, eu já tinha 18 anos, eu podia tirar o Cresce. E aí em certo momento, pensei assim, não, vou convencer ele, vai ser na força, quer ver? Eu busquei lá nos arquivos antigos, né, todos físicos, um comprador e um vendedor, e consegui juntar os dois. E um belo dia, eu falei, pai, tem uma reunião para você hoje aqui, e ele falou, mas o que é? Ninguém me avisou nada. Não, é um fechamento. Mas o gerente não me falou, o corretor não me falou. Não, essa aí eu que fiz. Aí ele me puxou a orelha, porque imaginando que eu estava no exercício ilegal, eu disse, não, eu não fiz isso não, pai, eu simplesmente consegui negócio que já estava muito avançado aqui na imobiliária, unir essas duas pessoas, agendar esse encontro, meu trabalho foi de secretário, para te mostrar que eu tenho condições de ser corretor. E aí não teve jeito, aí eu vim, fiz a prova aqui no Cresce mesmo, na sede onde eu estou aqui, em Belo Horizonte, e de lá para cá, continuei, eu nunca parei de trabalhar com corretagem imobiliária. Eu tive aproximadamente 10, 12 anos em que eu me dediquei mais à advocacia. Eu trabalhei no escritório de advocacia, um escritório grande, depois passei por uma outra situação com alguns colegas advogados e acabei me afastando um pouco da corretagem. Mas ela nunca saiu de mim. Eu costumo dizer que o meu Cresce é anterior à minha OAB. É muito bom, porque a OAB você acaba gerindo conflitos, né? Na advocacia, tá? E na corretagem não, você une comprador e vendedor, você realiza sonhos do comprador, muitas vezes é o primeiro imóvel, ou dá condição ao investidor ter um ganho bom, você só faz amizades, não tem perigo de você fazer inimizades, a não ser que você faça besteira, né? É o caso de quem tem Cresce, ninguém faz, porque a gente sabe da nossa responsabilidade, né? Nós, corretores, realmente somos pessoas responsáveis
pela vida de terceiros, não é isso? Pela vida econômica e social. Agora, Alexandre, me conte aí a sua primeira venda com Cresce mesmo, porque essa aí foi um ensaio, né? Essa foi um Não deixou, mas foi uma venda. Não, a primeira, assim, não foi um destaque. Eu lembro que estava no final do ano e eu precisava vender para viajar com os amigos para Búzios. Na época, todo mundo saía. Eu era Mineira, ou é Guarapari, ou Cabo Frio e Búzios. E aí eu não tinha dinheiro para fazer essa viagem e foi uma venda de uma sala aqui no centro de Belo Horizonte, até pertinho aqui da sede do Cresce. E ela veio assim, no 45 do segundo tempo. Eu consegui vender, recebi a comissão, não tinha família para eu gerir, eu não era casado, não tinha filhos, então esse dinheiro ia mesmo para, naquela época eu com 22 anos, 21 anos de idade, era para farrear mesmo. Então recebi e consegui viajar. A partir daí foi que eu comecei a tomar gosto pelo resultado da intermediação. E quando eu falo isso, as pessoas imaginam, gostou do dinheiro? Não. Eu gostei de ver a pessoa lá trabalhando, porque eu voltei depois, e o estoque estava todo montado, todo bonitinho. Foi um pai que comprou para uma filha dentista, e a menina trabalhando, começando a vida dela, e aí eu tomei amor pelo resultado da intermediação imobiliária. E as pessoas acham, gostou do dinheiro? Não. Gostei de dinheiro é consequência, né? O trabalho é realizado. Mas existe a satisfação de satisfazer as pessoas. E realizar exatamente. Em realizar sonhos, realizar ações tiveram hoje. Hoje a gente sabe que o primeiro desejo do brasileiro é casa própria. Então, eu, certa vez, também andando aqui na Savassi, que é onde é o nosso escritório, vi um carrinho com dois menininhos gêmeos, novinhos, e uma senhora, uma moça, empurrando aquele carrinho. E ela começou a olhar para mim, eu falei, poxa, essa moça está olhando tanto para mim aqui, o que deve ser? Ela me chamou e falou assim, Alexandre, e eu não a conhecia. Assim, olha, esses dois menininhos aqui vão voltar para casa que você vendeu a ele. Eu tinha vendido a casa para o marido dela, ela morava fora do Brasil, estava grávida, voltando, teve os meninos aqui. Então, esses episódios são os mais gratificantes, né? Sem dúvida nenhuma. Com certeza. E outra coisa, o sonho do brasileiro é ter sua casa própria e que os filhos também tenham. O pessoal está dizendo que tem uma tendência da pessoa alugar, e é mesmo que carro, mas não é a mesma coisa, porque imóvel é patrimônio, é bem de raiz, né? Você não tem como abrir mão de ter um imóvel, é garantia para tudo, para a vida toda. Alexandre, como é a sua experiência como presidente? Você era conselheiro, né? Eu fui conselheiro nas últimas 3, 4 gestões, nunca participei da diretoria executiva. Quando comecei conselheiro, ainda tinha uma carteira na advocacia que me tomava um tempo muito grande, e a razão pela qual eu não me aproximei da diretoria executiva. E eu fui declinando dessa carteira em razão de pessoal. Assim, o contencioso não me atrai mais. Aí veio a pandemia, a gente passou aqui no Cresce por algumas alterações em razão da pandemia mesmo. O meu nome surgiu. De início eu fui um pouco refratário, mas comecei a me envolver com a ideia, a me envolver com a diretoria, a me envolver com a autarquia, e acabei me apaixonando ainda mais pelo Cresce, e estou aqui desde o dia 3 de janeiro, a minha primeira experiência como gestor público. Eu sou da iniciativa privada desde sempre, trabalhei como estagiário no tribunal, mas não conto assim como uma experiência que possa ser relacionada a essa que eu estou tendo aqui. Mas indo bem, graças a Deus. Aí, contando também, eu disse ao presidente João Teodoro, a semana passada, que eu recebi o Gramado Novo. A diretoria anterior, o Niltinho, o Fernando Viana, me entregaram um Gramado Novo. Então, jogar no gramado tranquilo é mais fácil. Com certeza. Quando você pega o que está arrumado, né, a casa arrumada, é só fazer mais, fazer cada vez mais. Foi no nosso caso aqui também no Ceará, quando eu fui eleito a primeira vez, que fui reeleito agora, mas também paro nessa, em 2024, né? Meu último, tentarei ser conselheiro federal, para não me afastar totalmente, porque você faz grandes amigos
e é muito bom o convívio a nível nacional, não resta dúvida. Agora, Alexandre, como o mercado imobiliário, na sua ótica, irá se comportar nesse ano de 2022? Melhor do que 2021? Igual? Qual a sua expectativa aí para Minas? Eu faço duas avaliações. Numa eu retiro o quadro político. E essa eu tenho as melhores expectativas possíveis. Eu acho que a pandemia ajudou a criar uma demanda um pouco represada aí, que vem se fazendo. Ela criou novos espaços, novos mercados. Hoje, um profissional liberal tem condições de morar a 30, 40 quilômetros do seu centro de trabalho, em razão de ferramentas, exemplo dessa que a gente está utilizando aqui agora, em Belo Horizonte, você em Fortaleza, e cada vez mais comum, cada vez mais tranquilo e fácil esse tipo de lida. Então, tem uma expectativa muito boa. O mercado de locação, a gente vinha dizendo antes, residencial, ele tem um crescimento exponencial, e a gente tem pesquisas que nos demonstram um crescimento longínquo. A locação residencial ela vai crescer muito. E agora, colocando o quadro político, a gente tem um certo receio, as pessoas preferem esperar um pouco o resultado de uma eleição que, nesse ano, tem um resultado nacional. Então, aí fica uma certa dúvida. Mas a expectativa no mercado é sempre positiva. Eu digo o seguinte: o mercado imobiliário, ele não fica parado, ele não anda para trás. O mercado imobiliário, ele é crescente. A sociedade é crescente, e a sociedade não cresce sem esse crescimento do mercado imobiliário, sobretudo pelo fato de ser um gerador de renda. Então, a gente tem expectativa positiva, né? E uma certa dúvida quanto ao quadro político, de que forma que um novo cenário político pode impactar no resultado do mercado. O que o pessoal às vezes comenta sobre a alta da Selic. Nós vendemos imóveis há mais de 15 anos com a Selic nas alturas, tá? O que é que aconteceu? A Caixa tem mantido a taxa dela baixa, muito abaixo da Selic. Eu acho que o mercado e a economia brasileira já está um pouco descolada da política. A gente não pode viver esperando o que é que vai acontecer, né? E o mercado imobiliário, eu sempre digo, ele emprega da pessoa que não sabe ler e escrever a quem tem PhD em engenharia, em cálculo estrutural, essas coisas. Então, aqui no Ceará, a gente está apostando muito, o mercado cresceu muito. Nós aqui, esse ano passado, nós vendemos 21% a mais do que 2020, que depois, no início da pandemia, melhorou muito o mercado. Todo mundo voltou a comprar imóvel com medo de alguma coisa. Então, eu acho que o mercado vai continuar crescendo no Brasil, não só em Minas, que Minas, o Sul e Sudeste é uma região rica, se for comparar a nossa, Nordeste, né? Tem agronegócio, tem agropecuária, tem muita coisa. Indústrias automotivas, as maiores indústrias estão nessa região de vocês. Vocês só têm mesmo que aproveitar e vender bem, ganhar muito dinheiro, né? Oxalá. Mas ele disse duas coisas muito importantes. A primeira, com relação ao que eu havia dito, que é o fator multiplicador de renda, e que envolve também o pessoal. É isso que você disse, ele vai empregar desde o analfabeto ao PhD. Exatamente. Isso é importantíssimo. Alexandre, deixa aí uma mensagem para os corretores do estado do Ceará, por favor, e do Brasil, né? Bom, Tibério, a primeira é a mensagem de otimismo, né? O pensamento positivo. Nós fomos agraciados com uma profissão rentável, um mercado crescente, uma profissão divertida, uma profissão alegre, em que a gente tem condições de realizar sonhos. Todas as vezes que eu entro num carro, às vezes levando
um cliente é um determinado imóvel, eu me envolvo com a história daquele cliente, eu me envolvo com a história daquele imóvel, eu me envolvo com a solução financeira que eventualmente eu estou levando àquele vendedor, a realização pessoal que eu estou levando àquele comprador. A minha história com o mercado imobiliário é muito marcante. Eu já nasci no mercado imobiliário. Então, eu acho que em uma programação reencarnatória, aí, assim dizendo, eu já estava ali destinado a ser corretor de imóveis. A OAB, a advocacia, a minha experiência na comunicação, elas foram acessórios, ramificações que mantêm forte esse corretor. E que ajuda muito, né? Muito, muito. A minha base jurídica, sobretudo, o conhecimento jurídico, ele aí eu estou tentando montar aqui um workshop para falar justamente de argumentação jurídica para o corretor de imóvel. É uma ou outra expressão que o corretor de imóvel pode usar na hora do fechamento ou na hora da venda, que vai dar segurança àquele cliente. Naturalmente, não é dizer por dizer, é usar aquela expressão e saber o entendimento, ainda que raso, da função e da base jurídica dela. Mas ajuda demais. Alexandre, o que você acha? Nós estamos com uma grande expectativa sobre o nosso portal imobiliário, né? Para a gente se libertar das amarras. O pessoal aqui reclama muito. Presidente, eu pago R$1.500 por mês de anúncio. Eu digo, pois vamos migrar para o nosso portal, vamos trabalhar, vamos nos livrar, porque é um portal que é nosso, você não vai estar concorrendo com o proprietário, vamos anunciar, e a gente sabe que o nosso portal será forte em breve. E qual é a sua expectativa quanto a isso? Da melhor possível. O Portal Cresce Brasil é uma ferramenta, eu venho dizendo, que vai dar dignidade ao corretor de imóveis, na medida em que ela nivela, não só o portal, o aplicativo também. Desenvolvido pelo Viana, lá no Cresce São Paulo, que dão dignidade ao corretor, nivela a situação. O corretor passa a ter condições, um canal de exibição do imóvel dele, como um canal para apresentar o imóvel, e a gente faz, eu bem disse, R$1.500, R$2.000, e a ZAP não para de aumentar. Não. Eles não param de aumentar. E assim, comigo aconteceu uma coisa curiosa com uma dessas empresas, que eles trocaram inadvertidamente, unilateralmente, a data de vencimento do meu boleto. Então, a gente tem uma programação para fazer pagamento. O portal Cresce Brasil é um sonho antigo. Esse desejo ele não é novo, e agora ele aparece com robustez, com forma, com corpo e funcionando. O que eu digo sempre, e aproveito para levar uma mensagem a todos os corretores, é que nós precisamos alimentar esse sonho. E como é que alimentamos esse sonho? Alimentando o portal. Todo dia vamos levar para lá 1, 2, 10 imóveis. Vamos deixar o portal com um estoque interessante, porque lá na frente, quando a gente começar a divulgar à sociedade a existência desse portal, o cliente que visitar o portal e não encontrar um imóvel, e visitar um concorrente e encontrar, naturalmente ele vai excluir a visita, uma próxima visita ao portal. E a vantagem do nosso portal é que o cliente compra onde quiser, pesquisa aonde quiser, né? É a força do corretor. Exatamente, a nossa força. A gente precisa encerrar o nosso bate-papo, e antes eu queria deixar aqui na tela uma lembrancinha aqui para você, tá? Bem singelazinha, simples, mas depois eu mando pro seu WhatsApp para você mostrar o pessoal aí, tá bom? Tá na tela, tá vendo? Tô vendo. Então pronto. Irmão. Sou eu aí, ó. Tô mais clarinho. Fique com Deus, forte abraço, viu? Um abraço, forte abraço. O programa de hoje fica aqui, conversamos com o nosso amigo Alexandre Renault, presidente do Cresce de Minas Gerais. Em breve estaremos com outros presidentes e outros corretores de todo o Brasil.